Olá! Na aula de hoje nós falaremos a respeito de ligação gênica. Essa aula vai ser dividida em, primeiro, a gente vai fazer uma revisão da segunda lei de Mendel, depois a gente vai falar sobre os conceitos de ligação gênica, o que é ligação gênica, né? O que são genes ligados. Nós vamos diferenciar dentro de ligação gênica o que são genes com ligação completa e com ligação que envolve algum tipo de frequência de recombinação. Depois, nós falaremos a respeito das probabilidades de formação de gameta na segunda lei de Mendel, na ligação completa e na ligação, né, diferenciando ali o que seriam essas probabilidades. Falaremos a respeito da notação de genótipo de genes ligados, né, que é um pouco diferente do que a gente havia falado, ou vinha falado a respeito de primeira e segunda lei de Mendel, né, que a gente tem o acoplamento e repulsão nesse caso. E por fim, nós falaremos a respeito de como calcular as frequências de recombinação e como utilizar essas frequências de recombinação para montar, né, para desenhar os mapas genéticos. Nos conteúdos anteriores da ligação gênica, foi falado a respeito de primeira e de segunda lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, nós falamos a respeito de pares de alelos que estão em cromossomos homólogos e se segregam ali para formar as características, o fenótipo. Nós vimos ainda que dentro desses genes ali, desses pares de alelos, as características podem ter dominância completa, dominância incompleta ou codominância, e ainda dentro de uma população podem existir alelos múltiplos ou alelos letais. Já na segunda lei de Mendel, nós falamos a respeito de dois pares de alelos que estão em cromossomos não homólogos e que cada um desses pares de alelos vão determinar uma característica. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está falando aqui de genes para a cor das ervilhas e de genes para formato das ervilhas. Nos genes para a cor, vamos imaginar que o genótipo é azão-azinho. Nesse caso, aqui a gente vai ter o azão em um desses cromossomos e o azinho no cromossomo homólogo aqui. Já os genes para formato da semente, Rzão, né, de genótipo Rzão, Rzão estarão em um cromossomo e o Rzinho no seu cromossomo homólogo. O que significa a segunda lei de Mendel? Que essas características, como elas estão em cromossomos não homólogos, elas vão se segregar de maneira independente. Ou seja, o alelo azão pode se combinar com o alelo Rzão ou com o alelo Rzinho. Da mesma forma, o alelo azinho pode se combinar com o Rzão ou com o Rzinho, com a mesma probabilidade. Então, a probabilidade do azão se combinar com o Rzão é a mesma probabilidade do azão se combinar com o Rzinho. Isso porque esses alelos estão em cromossomos diferentes, não são cromossomos homólogos, e durante a meiose existe a separação aleatória dos cromossomos. E isso vai fazer com que haja a possibilidade de formar todos os tipos de gametas. No entanto, nem sempre os alelos vão se segregar de maneira independente um do outro, né? Um alelo que determina uma característica, o alelo que determina outra característica, nem sempre eles vão se segregar de maneira independente. Isso porque pode ser que esses alelos estejam muito próximos no mesmo cromossomo. E dessa forma, eles vão depender do crossing over para que haja recombinação. Ou ainda, pode ser que esses alelos estejam tão próximos uns dos outros no mesmo cromossomo que eles nunca se separem, que eles sejam herdados sempre juntos. E aí a gente chama de genes ligados. Aqui eu trago o conceito de genes ligados. Aqui a gente tem dois tipos de genes ligados. Existem os genes ligados com ligação completa, em que não acontecem os eventos de crossing over entre eles e que sempre que um for herdado, o outro também obrigatoriamente vai ser herdado. Ou seja, se o azão e o bezão estiverem no mesmo cromossomo, obrigatoriamente eles vão ser herdados juntos. Se você herdar o azão, vai herdar o bezão junto.
E dentro ainda desse conceito de genes ligados, a gente tem os genes ligados que podem sofrer recombinação, que eles não têm a ligação completa. Ou seja, pode haver crossing over entre eles. E aí o Azão e o Bzão que estão no mesmo cromossomo, eles podem sofrer o processo de crossing over e o Azão pode se combinar com o Bzinho que está em outro cromossomo, por exemplo. Então, esses são genes ligados que sofrem recombinação. Eles não vão se segregar independentemente, né? Tanto os com ligação completa quanto os que têm ligação, mas sofrem recombinação, porque eles não vão ser dados ali com a mesma probabilidade da segunda lei de Mendel. Então, eles não são completamente independentes um do outro, mas dependendo se eles forem ligados com recombinação, eles podem até ter uma segregação independente. Para a gente entender melhor a diferença entre ligação completa e genes que estão ligados, vamos imaginar uma célula aqui que tem os alelos Azão, Bzão e Azinho, Bzinho ali do outro lado. Então, aqui, como o cromossomo ele está duplicado, se aqui tem um Azão, aqui tem um Azão também. Se aqui tem um Bzão, aqui tem um Bzão. No seu homólogo, temos o Azinho e o Bzinho. Então, se aqui tem um Azinho e Bzinho, aqui também Azinho, Bzinho, ok? Na ligação completa, como eu disse, não existe a formação de gametas recombinantes. Não vai haver o crossing over. Então, vamos imaginar, vamos voltar lá na aula de meiose e imaginar. Na meiose, os cromossomos homólogos se separam primeiro e depois as cromátides irmãs se separam e cada cromátide irmã vai para um gameta. Nesse caso aqui, seriam formados 4 gametas. Eu vou avançar um pouco essas fases da meiose já para ir chegar lá nos gametas que são formados. Então, como aqui a ligação é completa, não vai haver alelos recombinantes. O Azão não vai poder se combinar com o Bzinho. O Azão só vai poder formar gameta com o Bzão. O Azão não pode se combinar com o Bzinho. E o Azinho não pode se combinar com o Bzão. Ao contrário do que a gente viu lá na segunda lei de Mendel. Porque lá na segunda lei de Mendel, esses alelos não estavam no mesmo cromossomo, estavam em cromossomos separados. Então, vamos ver como que acontece a formação desses gametas. O primeiro gameta, os dois primeiros gametas vão ser Azão, Bzão, Azão, Bzão. O que aconteceu aqui? Essa cromátide foi para um gameta, essa cromátide foi para outro gameta. E perceba, não existem alelos recombinantes, não existem gametas recombinantes. Agora, vamos dar uma olhada no outro cromossomo homólogo. Essa cromátide vai para um gameta e essa cromátide vai para outro gameta, formando novamente 2 gametas não recombinantes. Então, formando os gametas Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Perceba, novamente, não existem gametas recombinantes. O Azão não vai se combinar com o Bzinho. O Azão sempre será herdado com o Bzão, que é o cromossomo ali, que é o alelo em que ele se encontra no mesmo cromossomo. Aqui, isso acontece porque não vai haver crossing over, ou seja, esses alelos estão tão próximos no mesmo cromossomo que eles não vão se segregar de maneira independente. Herdar um significa que herdou o outro. Pode ser que em alguns casos os alelos estejam no mesmo cromossomo, mas não estejam tão próximos dentro desse mesmo cromossomo e podem recombinar se houver o processo de crossing over. Nesse caso, os alelos estão ligados, mas a ligação não é completa. E aqui a gente vai ter a formação de gametas recombinantes. Novamente, vamos pensar lá na meiose, só que aqui, vamos imaginar que essa cromátide vai para um gameta, essa cromátide vai para um gameta. No entanto, as cromátides do meio aqui,
elas podem recombinar, o azão que está aqui pode se combinar com o bezinho que está aqui. E o azinho que está aqui pode se combinar com o bezão que está aqui, porque vai haver troca de material genético entre essas cromátides. Representando de outra forma o que está acontecendo aqui no meio, vamos imaginar o seguinte, essa é uma das cromátides, essa é outra cromátide. Nessa cromátide aqui, que vamos imaginar que é essa daqui, a cromátide 1, nós temos o azão aqui e o bezão aqui. Já nessa outra cromátide aqui, vamos imaginar que é a cromátide 2, temos o azinho e o bezinho. O que está acontecendo ali no meio? Está havendo a troca do material genético e o azão vai se combinar com o bezinho, formando um gameta azão-bezinho. Da mesma forma, o azinho vai se combinar com o bezão, formando um gameta azinho-bezão. Esses dois gametas são gametas recombinantes e eles vão surgir com a mesma probabilidade. Quando surge o gameta azão-bezinho, obrigatoriamente vai surgir o gameta azinho-bezão, com a mesma probabilidade. Ou seja, se a probabilidade de surgir o gameta azão-bezinho é 20%, a probabilidade de surgir o gameta azinho-bezão é 20%. A probabilidade, portanto, de surgir os gametas não recombinantes vai ser 100% menos 20, ou seja, 60%. 30% para cada um. Mas isso é um assunto que a gente vai abordar um pouco mais para frente também, dessas probabilidades. Então, aqui vai formar o gameta azão-bezão, que é esse primeiro gameta que está aqui, né? Vai formar o gameta recombinante azão-bezinho, né, que vai surgir a partir da recombinação, o gameta azinho-bezão e, por fim, o gameta não recombinante azinho-bezinho. Aí a gente separa aqui com relação a essa terminologia, gametas recombinantes e gametas não recombinantes. Primeiro, os gametas azão-bezinho, azinho-bezão são gametas recombinantes. Já os gametas azão-bezão e azinho-bezinho são gametas não recombinantes. Eles não sofreram crossing over. São herdados da maneira como eles se encontram nos cromossomos. Vamos ver agora as probabilidades de formação de gametas na segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, né? Comparando aqui com a ligação completa e a ligação. Então, a segregação independente a gente já sabe, né? A gente já chegou nesse ponto da disciplina que a gente já sabe como acontece, mas eu vou revisar só para ter um comparativo entre segregação independente, ligação completa e ligação. Tem um vídeo aqui que eu mostro certinho as diferenças entre elas com um cruzamento e que aí não é só a formação dos gametas, mas é um cruzamento que fica talvez mais fácil de entender. Bom, indo primeiro para a segregação independente. Na segregação independente, os alelos, os pares, né, aqui a gente tem 2 pares de alelos, eles estão em cromossomos não homólogos. Então, o azão pode se combinar com um bezinho ou com um bezão. E existem 2 possibilidades aqui, né? A gente vai ter 4 gametas sendo formados e existem 2 possibilidades de separação aleatória dos cromossomos homólogos. Pode ser que, num primeiro momento, a célula se divida dessa forma aqui, né? Com o azão e o bezão para um lado e o azinho e o bezinho para outro lado. Dessa forma, os gametas que serão formados serão azão, bezão e azinho, bezinho, né? Que lembrando que são 2 gametas azão, bezão e 2 gametas azinho, bezinho. Mas para simplificar, a gente coloca 4 gametas. Então, os primeiros gametas que vão ser formados aqui, azão, bezão e azinho, bezinho, pensando nessa separação dos cromossomos homólogos. Mas pode ser que esses cromossomos homólogos se invertam de lugar. E pode ser que o azinho e o bezão fiquem para um lado e o azão e o bezinho fiquem para outro lado. Nesse caso, vão surgir outros 2 tipos de gameta. O gameta azão-bezinho e o gameta azinho-bezão. Qual é a probabilidade que esses gametas aconteçam? A probabilidade de que aconteça uma separação aleatória dos cromossomos homólogos é a mesma de que aconteça a outra.
Portanto, esses gametas vão surgir com a mesma probabilidade, que é uma probabilidade de 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Dessa forma, essas são as probabilidades de gameta na segregação independente. Como que a gente faz para saber a frequência de gametas recombinantes ou a frequência em que os gametas vão surgir quando existe ligação? Nesse caso, é feito um estudo prévio, né? Ou vai determinar qual é a frequência em que indivíduos recombinantes surgem a partir de um cruzamento, ou ainda a distância em que os genes se encontram no cromossomo. Por exemplo, o gene A e o gene B estão a uma distância de 40 unidades de mapa. Então, a gente sabe que isso representa 40% de chance de recombinação, que é um pouco mais aprofundado que a gente vai ver mais para frente. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender aqui agora? Como aqui tem ligação, vão surgir 4 tipos de gametas. 2 gametas não recombinantes e 2 gametas recombinantes. Ok. Falando, né, aqui, pra gente saber a chance de surgir gametas recombinantes, como eu disse, o exercício vai falar, a frequência de recombinação é X, ou a distância entre o gene A e B é tantas unidades de mapa. E com base nisso, a gente vai determinar a probabilidade dos indivíduos, né, dos gametas recombinantes surgirem. Beleza. Como eu disse, vão surgir 4 gametas, 2 não recombinantes e 2 recombinantes. Os 2 não recombinantes, eles vão surgir a partir dessas 2 cromátides aqui nas pontas. E os recombinantes vão surgir a partir do crossing over aqui no meio. Aqui nós temos o gameta Azão Bzão, que será não recombinante, assim como o gameta Azinho Bzinho, que será não recombinante. Qual é a probabilidade que eles surgem? A gente já vai falar sobre isso, mas um detalhe importante, a probabilidade em que o gameta Azão Bzão surgir é a mesma em que o gameta Azinho Bzinho surgir. A probabilidade de um é igual à de outro. E agora falando da probabilidade dos recombinantes. Vamos imaginar aqui novamente o que está acontecendo entre esses recombinantes. A gente vai ter o alelo Azão Bzão em uma cromátide e os alelos Azinho Bzinho em outra cromátide. Só que vai haver o crossing over, então o Azão vai se combinar com o Bzinho e o Azinho vai se combinar com o Bzão. E aí a gente vai ter 2 gametas recombinantes. Um deles vai ser o gameta Azão Bzinho e o outro será o Azinho Bzão. Então, esse gameta é um gameta recombinante e esse gameta é uma gameta recombinante. Vamos imaginar que o exercício está falando aqui que a frequência de recombinação é 12. Então, a frequência em que isso acontece é 12%. Ou seja, a frequência em que o gameta Azão Bzinho acontece vai ser metade disso, porque vai surgir também o Azinho Bzão nesse processo de crossing over. Então, a probabilidade que surja o gameta Azão Bzinho vai ser de 6%. A probabilidade que surja o gameta Azinho Bzão também será de 6%. Tá, e como que a gente faz para saber agora a probabilidade de surgir os gametas não recombinantes, Azão Bzão e Azinho Bzinho?
Qual que vai ser essa probabilidade? A probabilidade geral de surgir gametas aqui é 100%. Então, a gente vai pegar os 100% e vai diminuir dos 12% dos recombinantes, que vai ser igual a 88. Qual é a probabilidade de surgir o gameta azão-besão? 88 dividido por 2, porque essa é a probabilidade de não recombinantes de acontecer e a gente tem 2 não recombinantes. Por isso, a gente tem que dividir por 2. 88 dividido por 2, 44% de chance de surgir esses gametas não recombinantes. Alguns outros detalhes importantes que a gente pode tirar a partir desse exemplo. Que quando a gente está falando de genes ligados, que são aqueles que vão ter crossing over, é muito mais comum, muito mais frequente descendentes não recombinantes do que os descendentes recombinantes. Ou seja, é muito mais provável que não aconteça crossing over do que aconteça crossing over. Outro detalhe que eu volto a frisar, a probabilidade de surgir um gameta não recombinante vai ser a mesma de surgir outro gameta não recombinante. E a probabilidade de surgir um gameta recombinante vai ser a mesma de surgir outro gameta recombinante. Então, essas probabilidades vão ser sempre iguais e isso vai facilitar para resolver os exercícios. Como eu disse, nem sempre os alelos dominantes vão estar em uma cromátide, em um cromossomo, e os alelos recessivos vão estar em outro. Quando o alelo dominante, os dois alelos dominantes estarão em um mesmo cromossomo, a gente chama isso de cis ou acoplamento. Quando os alelos têm um alelo dominante e um recessivo no mesmo cromossomo, a gente chama isso de trans ou repulsão. Aqui, vamos imaginar esse genótipo, né, que é o tórax verde e o pulpário marrom. O tórax verde e o pulpário marrom são determinados pelos alelos P+, e B+, respectivamente. E o tórax púrpura é recessivo sobre o tórax verde e é determinado pelo alelo P. E o pulpário preto é recessivo sobre o pulpário marrom e é determinado pelo alelo B. Quando os alelos dominantes e recessivos estiverem em um mesmo cromossomo, a gente chama isso de cis ou acoplamento. Então, o alelo P+ e B+ estão no mesmo cromossomo e o alelo P e B estão no mesmo cromossomo, cis ou acoplamento. Só que quando um dominante estiver junto com um recessivo, a gente chama isso de trans ou repulsão, que é o caso aqui desse segundo exemplo. O alelo P+ está no mesmo cromossomo que o alelo B, que é recessivo para a cor do pulpário. E o alelo P vai estar junto com o alelo B+, que é dominante com relação ao pulpário marrom. Então, isso é trans e repulsão. Isso é importante de se atentar, porque nem sempre os dominantes e os recessivos vão estar juntos. Às vezes, eles podem estar misturados ali. E em alguns exercícios, esse é um detalhe importante de se lembrar. E como que a gente faz para saber se um cruzamento está obedecendo à segunda lei de Mendel, ou seja, os alelos estão se segregando de maneira independente, ou quando ele tem uma ligação completa ou ainda uma ligação que pode ter algum crossing over ali entre eles? A gente precisa fazer duas perguntas para determinar isso. A gente vai estar olhando já para um cruzamento, né? Então, tem um cruzamento ali entre um genótipo geralmente heterozigoto com um genótipo homozigoto recessivo, e a gente quer saber se esses alelos ali que a gente está trabalhando, eles estão ligados, eles têm ligação completa, ou ainda se eles se segregam de maneira independente. Existem duas perguntas para a gente se fazer. Primeiro, tivemos descendentes recombinantes? Se teve descendente recombinante, isso significa que pode ter sido que houve ali crossing over. Segundo, o cruzamento obedece às proporções da segunda lei de Mendel?
Se não obedecer às proporções, que são aquelas que a gente viu lá, mas um pouco anteriormente, nas probabilidades de formação de gameta, isso significa que os genes estão ligados, eles não estão se segregando de maneira independente, porque a probabilidade de surgir lá um quarto na formação dos gametas, ela não é obedecida aqui. Então, esses genes estão ligados, né? Porque teve recombinação. Se não tivesse recombinação, os genes estariam com ligação completa. Teve ligação e teve recombinante, né? Então teve crossing over, mas as proporções que surgem nos indivíduos, eles não obedecem à segunda lei de Mendel e, portanto, esses alelos eles estão ligados e não sofrem ligação completa e não sofrem também segregação independente. Bom, quando eu estava falando a respeito das probabilidades de formação de gametas, eu falei a respeito da frequência de recombinação, que é com base na frequência de recombinação que a gente vai determinar a probabilidade de surgirem gametas recombinantes. Tá, mas agora a gente vai falar mais especificamente o que é essa frequência de recombinação. A frequência de recombinação, ela vai nos ajudar a determinar a ordem e a distância dos genes em um cromossomo. Isso foi determinado por Morgan, né? Thomas Morgan e colaboradores. Eles conseguiram ver que alguns alelos eles não se segregavam de maneira independente e ao mesmo tempo eles tinham uma frequência de recombinação e eles viram que a frequência de recombinação era proporcional, era a mesma da distância ali. Eles conseguiram correlacionar a frequência de recombinação com a distância dos alelos ou dos genes no mesmo cromossomo. Com base na frequência de recombinação, a gente pode montar os mapas. O que seriam esses mapas? A gente tem dois tipos de mapas. Os mapas genéticos, que são baseados na frequência de recombinação, em que a gente usa as unidades de mapa, né? Do inglês a gente simboliza MU, mas vocês podem colocar o M, ou ainda a gente representa por centimorgans, né? Que é em homenagem a Thomas Morgan, que descobriu essa correlação entre frequência de recombinação e distância dos genes em um cromossomo. E nós temos também os mapas físicos. Esses são baseados em distância em pares de base num DNA, né? E o mapa físico, ele é determinado geralmente de acordo com o sequenciamento. É um mapa mais preciso, né? Que vai ter uma precisão muito maior ali em pares de base. A gente vai saber exatamente onde termina um gene, onde começa outro gene, qual a distância entre eles. Mas, voltando para a frequência de recombinação, como que a gente calcula essa frequência de recombinação? Vamos imaginar um cruzamento entre um genótipo heterozigoto com um genótipo homozigoto recessivo. Nos cruzamentos de ligação, a maioria dos cruzamentos que a gente vai ver são desse tipo aqui, heterozigoto com homozigoto recessivo. E aqui a gente vai relembrar, né, alguns conceitos que a gente já viu na aula de hoje. Primeiro, aqui, se a gente tem Azão e Bzão de um lado e Azinho e Bzinho do outro lado, nós temos uma composição em cis, né, ou acoplamento. Os dominantes estão em um cromossomo e os recessivos estão em outro. Aí a gente coloca aqui, né, o Azão e o Bzão estão na mesma cromátide, e o Azinho e o Bzinho estão na mesma cromátide. Primeiro, temos dois gametas não recombinantes sendo formados, Azão e Bzão e Azinho e Bzinho, beleza? E temos também os gametas recombinantes que serão formados, em que o Azão se combina com o Bzinho e o Azinho se combina com o Bzão, formando aqui, portanto, gametas que são Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Beleza. Então, só relembrando que a gente já viu. Do outro lado, outro parental, que é Azinho, Bzinho, vai formar apenas um tipo de gameta, que é Azinho, Bzinho. Se a gente combinar todas essas possibilidades aqui, a gente vai ter os seguintes indivíduos sendo formados a partir desse cruzamento. Aqui nós temos os indivíduos que estão representados em preto, que são indivíduos não recombinantes, né? Então, não sofreram um processo de crossing over. São, portanto, conforme a gente viu anteriormente,
os indivíduos que vão aparecer com a maior frequência, porque é muito mais provável que não aconteça crossing over do que aconteça crossing over. E nós temos os indivíduos recombinantes aqui representados em rosa. Esses vão surgir com uma menor frequência. Se eu perguntar qual é a probabilidade de surgir o indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho e do indivíduo azinho, bezinho, azinho, bezinho, se eu fizer essa pergunta, as probabilidades são diferentes? Não, as probabilidades são as mesmas. A mesma quantidade de indivíduos azão, bezão e azinho, bezinho será a mesma ali, né? Isso porque eles dependem do mesmo evento de formação de gametas. Isso é importante lembrar. Da mesma forma, a probabilidade de surgir azão, bezinho, azinho, bezão será a mesma. Se surgiram 6 indivíduos, vão surgir 6 indivíduos. Obviamente que a gente está falando de genética e nem sempre esse surgimento de indivíduos vai ser 100% igual, né? Existem alguns desvios ali. Agora vamos fazer de conta que a probabilidade desse cruzamento de surgir indivíduos com genótipo azão, bezinho, azinho, bezinho e os indivíduos azinho, bezão, azinho, bezinho são de 8 e 7. São iguais? Não são iguais, mas dentro ali de um desvio padrão são mais ou menos parecidos. E a probabilidade de surgir os indivíduos não recombinantes, 23 e 22, são iguais? Não são exatamente iguais, mas são muito parecidos. E aí a gente aceita, os desvios são ao acaso. Ok, como a gente faz para calcular essa frequência de recombinação e, consequentemente, descobrir a distância dos alelos, né, dos genes A e B num cromossomo? A gente vai utilizar uma fórmula de frequência de recombinação, que não é bem uma fórmula, é uma lógica. Se a gente quer descobrir qual é a frequência em que um determinado fenótipo vai surgir numa população, basta a gente somar a frequência desse fenótipo na população, ou ver quantos indivíduos naquela população tem aquele fenótipo e dividir pelo total de indivíduos na população. Isso é uma frequência. Então, não é bem uma fórmula, é uma lógica. Como que a gente faz para calcular a frequência de recombinação nesse caso? A gente soma os indivíduos recombinantes e divide pelo total. Simples assim. Então, a frequência de recombinantes aqui vai ser 8 mais 7, que são os indivíduos recombinantes, dividido pelo total de indivíduos, que é 23 mais 8 mais 22 mais 7, que vai ser igual a 15 dividido por 60, ou 0,25, que representa 25%. Essa é a frequência de recombinação. E, portanto, essa é a distância dos indivíduos, dos genes num cromossomo. O que isso significa? Se eu colocar os dois genes aqui, o gene A, né, e o gene B, eu sei que a distância entre eles é de 25 centimórgons, ou 25 unidades de mapa. A frequência em que os recombinantes aparecem é de 25%. Para descobrir de cada recombinante, basta dividir por 2. Uma outra coisa bem interessante é que a gente consegue determinar a distância entre dois genes baseados na distância entre esse gene com outro gene. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que a gente sabe a distância entre o gene A e o gene C, né? A gente sabe que essa distância é 15 unidades de mapa, ou seja, 15%, né? Porque uma unidade de mapa representa 1% de recombinação, então 15%. A gente sabe ainda que a distância entre o gene B e o gene C é de 10 unidades de mapa, ou 10%. Se eu sei a distância entre A e C e entre B e C, eu posso descobrir a distância entre A e B, né? A distância entre A e C é 15, a distância entre B e C é 10, e aqui, né, qual que é a distância entre A e B? 15 menos 10, ou seja, 5 unidades de mapa. Isso é bem interessante também. Então, a gente está vendo a localização dos genes no cromossomo e a distância entre eles. Se eu perguntar aqui, qual que é mais provável surgir um gameta recombinante entre A e B ou entre B e C? O que vocês me responderiam? É mais provável que surja entre B e C, porque eles estão mais distantes do que A e B.
Quanto mais próximo estiverem os genes em um cromossomo, menos provável é que surjam gametas recombinantes. Isso é muito importante de ser lembrado. A frequência de recombinação, ela vai ser no máximo 50%. Se ela passar de 50% ou se ela for igual a 50%, né? Na verdade, ela sempre, o máximo que vai acontecer é 50%, na verdade. Por quê? Com 50% de recombinação, os genes eles não estão ligados e aí vai surgir gametas recombinantes com a mesma probabilidade dos não recombinantes. Ou isso quer dizer que eles estão em cromossomos separados, e aí é segregação independente, segundo a lei de Mendel lá e tudo mais, né? Vai surgir com as mesmas probabilidades. Para concluir a aula de hoje, tem que destacar que o conhecimento da disposição dos alelos, dos genes nos cromossomos, é essencial para prever o cruzamento nos quais os genes estão ligados. E por que isso é importante? Principalmente quando uma das características é visível e outra não, né? Então, por exemplo, tem duas características que elas estão ligadas, né? Dois genes responsáveis por essas duas características que eles estão ligados. Uma das características eu consigo ver, a outra eu não consigo ver. Então, se eu consigo ver uma, ela vai ser como a gente chama de marcador, né? Nesse caso morfológico, para uma outra característica. Eu consigo ver aquela característica e eu sei, se esse indivíduo tem essa característica, ele provavelmente tem essa outra característica. Ou ainda, se os genes estão com uma ligação completa, se ele tem essa característica, obrigatoriamente ele terá a outra característica. Isso é muito importante, principalmente pensando em marcador genético, né? Quando a gente está trabalhando ainda não necessariamente com gene, mas com um polimorfismo específico, né? Uma mudança de nucleotídeo específica, isso é bem importante na genética. Com base nesses conhecimentos, a gente consegue formar os mapas de ligação aqui com todos os cromossomos, sejam esses cromossomos humanos ou cromossomos de outros animais, plantas, enfim. Aqui a gente tem um mapa de ligação da Drosophila melanogaster, que é a mosca da banana, né, a mosca da fruta, que é um organismo modelo na genética, que foi estudado lá por Thomas Morgan, né, que ele descobriu que existia uma frequência de recombinação ali, foi esse organismo que ele utilizou para estudar. E aqui a gente tem o mapa de ligação dos cromossomos 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, o corpo amarelo ele está bem no comecinho aqui do cromossomo 1. E a gente tem ainda os olhos brancos que estão aqui a 1,5 de distância. O que significa que o corpo amarelo e o corpo branco, ali, os alelos para essas características, eles podem se recombinar numa frequência muito baixa. Então, a probabilidade de herdar um muito provável é de herdar outra característica. Mas se a gente comparar, por exemplo, o corpo amarelo com os olhos em sépia, que estão em cromossomos separados, essas características, como eles estão em cromossomos não homólogos, elas vão ser herdadas lá como segregação independente, segundo a lei de Mendel. Se, ao mesmo tempo, a gente olhar aqui uma característica veias em rede no cromossomo 2 e aqui outra característica cerdas curtas, como elas estão numa distância maior do que 50%, isso significa que elas vão se segregar como, segundo a lei de Mendel, segregação independente, né? Por mais que elas estejam no mesmo cromossomo, como elas estão muito distantes, a probabilidade de que aconteça crossing over ali é a mesma de que não aconteça crossing over na formação de gametas não recombinantes. Então, isso é muito importante para a gente entender a disposição dos genes nos cromossomos e, consequentemente, como essas características elas são herdadas. Seja tanto na mosca da fruta, que é um organismo modelo, ou aí a gente passa para animais mais complexos, como os seres humanos, ou ainda animais de importância pecuária, e também pensando em plantas, né, de interesse agrícola. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né, o que é ligação gênica e principalmente diferenciar ligação gênica de segunda lei de Mendel, né, de segregação independente.
Espero também que dentro de ligação gênica, vocês tenham conseguido entender as diferenças entre ligação completa e ligação gênica ali com alguma frequência de recombinação, e também como calculam as frequências de recombinação e como a gente desenha os mapas genéticos. Acho importante destacar que a genética é uma disciplina acumulativa. Você aprende um conteúdo para você conseguir aprender o outro e assim por diante. Então, se você está tendo dificuldade aqui em ligação gênica, eu aconselho que você volte em primeira e segunda lei de Mendel, resolva exercícios, revise o conteúdo e aí resolva os exercícios de ligação gênica, porque assim vai ficando um pouquinho mais fácil. Então, reforço, né, que a resolução de exercícios é muito importante na disciplina de genética. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!